Opa! Estamos chegando! Dando continuidade ao estudo de eletrostática. Hoje falaremos de ponte de Wheatstone. O que será uma ponte de Wheatstone? Wheatstone. Pessoal, olha só. Esse tipo de assunto aqui, ponte de Wheatstone, ele não é muito comum nos vestibulares. Assim, não é dentro da eletricidade, não está entre os que mais são cobrados. Mas sempre que é cobrado, as pessoas se enroscam nele e ficam confusas, não sabem o que fazer. Porque como a gente não está tão acostumado, como ele não cai tanto, a gente não dá tanta ênfase, quando ele aparece a gente fica tentando fazer de outro jeito e não consegue. E aí quando descobre, depois que já foi, né, que vê o gabarito, fala, puxa, era uma ponte de Wheatstone, era só fazer isso. Tá bom? Pessoal, o que é uma ponte de Wheatstone? O que é considerado? Imagina aqui um circuito, e a gente sempre apresenta um circuito nesse formato aqui de um losango, onde nós temos 4 resistores, basicamente. É óbvio que outras configurações que remetem a algo parecido com isso, vai ser uma ponte de Wheatstone, tá bom? Mas veja o que nós temos aqui. Eu coloquei aqui 4 resistores, R1, 2, 3 e 4, né? Esse R1 eu fiz um desenho um pouco diferente, ele é um reostato. O que é um reostato? Um resistor ajustável. Eu posso ir regulando esse resistor para aumentar ou diminuir essa resistência, tá bom? Então eu tenho aqui uma bateria ligada aqui no polo A, aí se divide em 2 caminhos, passa por R1, vai até C, passa por R3, vai até D de dado, aí passa por R4, chega em B, passa por R2, chega em B, fechou o meu circuito. Aqui no meio eu coloquei um galvanômetro. Todo mundo sabe que galvanômetro é um medidor de corrente para baixas correntes. E aí eu vou colocar esse galvanômetro aqui na finalidade, obviamente, de calcular ou de encontrar a intensidade da corrente que vai passar entre C e D. E aí, eu vou regulando esse resistor, chamado reostato, eu vou mexendo, ele é ajustável, eu vou regulando. Assim como a gente às vezes faz no chuveiro, ou aqueles ventiladores da nossa casa, que a gente vai aumentando ou diminuindo a velocidade do nosso ventilador. Então seria isso um reostato, tá? Eu vou regulando, regulando, e vou olhando para o meu galvanômetro aqui no meio. Quando ele indicar zero, nós vamos dizer que ele chegou no equilíbrio, ou que ele atingiu o equilíbrio. Aí, este circuito está em equilíbrio. E aí, neste momento, é que se estabelece um fenômeno chamado ponte de Wheatstone. Então, pessoal, não é qualquer circuito desse jeito que é chamado de ponte. A ponte de Wheatstone é quando você tem essa configuração com zero de corrente aqui. Fisicamente, o que quer dizer que a corrente é zero? Guma, porque não passa carga. Sim, mas por que não passa carga? Por que as cargas não vão de C para D ou de D para C? Porque para as cargas se moverem de um ponto ao outro de um circuito, eu preciso que tenha uma diferença de potencial. Pessoal, se não está passando carga aqui, se não tem corrente elétrica aqui, é porque o potencial do ponto C é igual ao potencial do ponto D. E é neste momento que nós temos uma ponte de Wheatstone, que é onde atinge este equilíbrio, ou seja, quando o potencial do ponto C for igual ao potencial do ponto D, ou ainda, eu posso dizer que a DDP entre C e D é zero. Se não tem diferença de potencial, não passa corrente, e aí estabeleceu uma corrente, ou uma ponte. Eu não vou aqui fazer conta, eu só vou contar para você, mas a conta é o de menos, eu vou deixar para você depois tentar fazer sozinho. Mas quando essa ponte se estabelece, o que vai acontecer? O produto cruzado dos resistores vai ser igual. Traduzindo, o resistor R1, o valor dele vezes o resistor R4, vai dar o mesmo valor do R2 com o R3. Esse multiplicado cruzado vai dar o mesmo resultado. Então, pessoal, sempre que você tiver um circuito que se estabelece um equilíbrio, uma ponte de Wheatstone, a gente pode dizer que o resistor 1 multiplicado pelo seu oposto lá, que é o R4, vai dar o mesmo valor do R2 multiplicado com o seu oposto, que é o R3. Tá bom? Então, isso seria uma equaçãozinha bastante útil para se usar em exercícios de ponte de Wheatstone. Tudo bem? Basicamente isso, pessoal. Não tem muito mais. Agora, por que é igual? Ó, só vou contar para você. Se você fizer aqui a corrente, a DDP de A até C, é a mesma DDP de A até D. Então, se eu fizer aqui, ó, R1 vezes I1 é igual a R3 vezes I2. Então, você pode igualar, certo? Aí aqui, mesma coisa, ó. C vezes B. I1, que é a mesma corrente que passa lá, vai passar aqui, ó, I1 vezes R2 é igual a I2 vezes R4.
Tudo bem? E aí você trabalha com essas equações e chega facilmente nisso, tá? Nosso objetivo aqui é mais usar esse resultado pronto. Quando que eu posso usar isso? Sempre que o galvanômetro aqui no meio indica zero, ou seja, que não passar corrente. E aí, pessoal, uma coisa importante. O que os exercícios fazem? Coloca aqui no meio lâmpada, coloca resistor, coloca um monte de coisa aqui no meio para te confundir. Mas aí você faz uma multiplicação cruzada. Percebe que isso está em equilíbrio? Ou seja, esse cara do meio não vai nem funcionar. Um outro jeito de apresentar a ponte de Wheatstone é quando a gente coloca assim, ó, formato de um fio. Olha só, é a mesma coisa do anterior, só que de A até B aqui ó, é um fio de comprimento L. Aí eu tenho o resistor R1, o resistor R2, e esse botãozinho que eu coloquei aqui, ó, ele é móvel. Ele fecha o contato entre o ponto C e o ponto D, e eu posso mover isso para lá ou para cá. Quando eu coloco ele nessa posição, e aí fica um pedaço L1 do fio aqui e um pedaço L2 do fio ali. Vamos supor que quando eu parei com ele nessa posição, o potencial de C ficou igual ao de D, exatamente nessa posição. Opa, se o potencial de C ficou igual ao D, quer dizer que não passa corrente aqui. Então ele está em equilíbrio e é uma ponte de Wheatstone. O que eu posso fazer aqui então? Eu posso fazer o resistor R1 multiplicado por o comprimento do lado oposto, que é o L2, é igual ao resistor R2 multiplicado pelo L oposto, que é o L1. Importante só que esse L1 e L2 estejam na mesma unidade de medida, né? E os resistores também, tá certo? Olha lá, ó, ponte de Wheatstone que a gente pode usar aí, certo? Olha, como é que isso aparece no exercício? Quer ver? Eu vou colocar na sua tela, como exemplo, um exercício que caiu na AFA, né? Na EPICAR do ano passado, ó, 2019. Quer dizer, ano passado, não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Caiu em 2019. No momento que estou gravando, que é 2020, ela caiu no ano passado. Então diz assim, ó. Duas estações E1 e E2 são interligadas por uma linha telefônica constituída por dois cabos iguais. Cada um com 30 km conforme a ilustração. Conforme ilustrado. Tá aí a figura 1. Durante uma tempestade, uma árvore caiu sobre um dos cabos, fazendo contato elétrico com a terra. Para localizar aonde a árvore caiu e reparar o defeito, um técnico procedeu da seguinte forma. Ele uniu os terminais C e D da estação E2, lá na sua direita, tá vendo? A estação E2 ele interligou o C e D, e interligou também os terminais A e B na estação 1. Na estação 1 ele interligou os terminais A e B por reostatos R1 e R2, ou seja, resistores ajustáveis, associados em paralelo com um gerador. As resistências R1 e R2 foram ajustadas de tal forma que o amperímetro, tá vendo já na figura 2, aqui o amperímetro não indicou a passagem de corrente. Opa! Isso aqui já dá um indiciozinho, tá? Ó, o amperímetro não indicou passagem de corrente. Tá, tudo bem, a gente está no vestibular, não necessariamente eu ia olhar para isso e falar, nossa, é uma ponte, tá bom? Ainda não, mas já é um indício. Olha lá, continuando a leitura embaixo da figura 2, ó. Considere que os contatos elétricos, as ligações com a terra e o amperímetro têm resistências elétricas desprezíveis, ou seja, os fios aí tudo são fios ideais, e a resistência R1 e R2 vale 4,5 kΩ e 1,5 kΩ cada um. Desculpa. Nessas condições, o ponto onde a árvore tocou o fio se localiza a uma distância D em relação a E1 em quilômetros. Bom, volta para mim aqui então, olha só. Eu desenhei aqui o fio de A até C, que ele chamou de... Eu vou até deixar a figura do ladinho aqui por enquanto, ó. Assim, para a gente ir olhando, ó. De A até C, tá certo? São 30 quilômetros. Aí tem aqui também, ó, de B até D, são mais 30 quilômetros, tá certo? E aí, em algum ponto aqui que eu coloquei um xizinho, foi onde a árvore caiu bem aqui. Detalhe importante é que o exercício diz que nesse ponto que a árvore caiu, ele faz contato com a terra. Então tem um potencial aqui do ponto Q, o potencial do ponto Q é um potencial zero. Aí ele liga também aqui no ponto A uma bateria. Vou desenhar uma bateria aqui, ó, um gerador, tá? Com um polo positivo virado, ele nem fala, então é indiferente. Tá aqui uma bateria, um gerador. E ainda entre A e B, olha só o desenho ali, ó, isso que você tinha que enxergar, ó, existe aqui no meio, vai ficar bem espremidinho, um resistor R1
um resistor R2. Então tem dois resistores, ó, R1, R2. Entre os resistores R1 e R2 ele colocou um amperímetro e disse que aqui a indicação da corrente era 0, ou seja, também estava ligado à Terra. Ou seja, o potencial desse ponto que eu vou chamar aqui de P, vou chamar esse ponto aqui de P. Nesse ponto P, o potencial do ponto P também é 0. Opa! O potencial do ponto P é igual ao potencial do ponto Q, então eu posso interligar esses dois e eu sei que não vai ter corrente entre eles. Tá bom. Agora começou a aparecer uma ponte de Winston. Como é que fica essa ponte de Winston? Olha só. Saindo do ponto A, concorda comigo que nós temos dois caminhos? Eu tenho o caminho número 1 e eu tenho o caminho número 2. Eu quero sair de A e chegar até B, tá? Eu tenho dois caminhos, 1 e 2. Então eu vou fazer assim, ó. Do ponto A, que é esse cara aqui, deixa eu fazer da mesma cor, né? O ponto A, eu tenho dois caminhos. Caminho 1, caminho 2. Pelo caminho 1, que é aquele que eu chamei lá, eu vou percorrer 30 quilômetros. Só que ele uniu esses dois pontos, tá, pessoal? E vou voltar até o ponto Q. Ah, mas esse ponto Q foi interrompido ontem, verdade. O exercício diz que essa distância aqui, ó, em relação à estação B, essa distância ele chamou de D. Gente, de B até C não tem 30? Se esse pedaço é D, quanto vale esse pedaço aqui de onde o fio foi interrompido até a estação 2? Não vale 30 menos D? Então, pera lá, ó. Saindo de A, eu vou percorrer 30 quilômetros até C, que eu vou interligar com D, e vou voltar 30 menos D. Então, ao todo, aqui, ó, para chegar até o ponto Q, esse ponto que eu vou chamar de Q, ó. Para sair de A e chegar em Q, quantos que eu andei, pessoal? 30 mais 30 menos D. 30 mais 30 vai dar 60 menos D. Então, daqui até aqui, ou seja, daqui até aqui, eu percorri 60 km menos D. Beleza, aqui por baixo, ó, se eu sair de A, foi pelo caminho 2, vou até o ponto P. Então, vamos lá, vou sair, vou passar por um resistor R1 e vou chegar ao ponto que nós chamamos de P. Vou colocar aqui, ó, ponto P. Saindo do P, eu passo por um resistor R2 e chego em B. R2 e chego em B. Aqui está meu ponto B. E saindo de Q e vindo para B, quanto é que eu percorro, pessoal? D de dado. Esse pedacinho aqui é D de dado. Ah, muito bem, a bateria está ligada aqui, ó. Ó. Certo? A bateria está ligada aqui. Ó, então aqui é a bateria U. Olha para esse desenho, agora volta para a tela cheia. E olha para esse desenho. Detalhe, entre Q da queda e o P, onde foi colocado o amperímetro, qual é a corrente que passa aqui no meio? 0. É uma ponte de Winston, então eu posso multiplicar cruzado. Esse com esse vai dar o mesmo produto do R1 com o D. Só multiplicar cruzado. E aí, vou fazer as continhas aqui então, ó. Vai ficar assim, ó. R1, o exercício disse lá, ó, vamos colocar de novo na sua tela. R1 é 4,5, então vai ficar... Deixa eu apagar aqui embaixo, tá? Por causa de espaço. Então aqui, ó. R1. Já posso pôr... Ah, R1 vezes D é igual a R2 vezes 60 menos D. R1, 4,5. 4,5D. Passa o R2 dividindo. R2 é 1,5. Igual a 60 menos D. 4,5 dividido por 1,5 dá 3. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu pôr tela cheia, senão não vai caber aqui. Eu vou puxar para cá, ó, tá? 4,5 por 1,5 vai dar 3D. Aquele menos D passa para cá positivo. Mais D. Igual a 60. 3D mais D, 4D. 4D. Passo 4 dividindo. 60 por 4 igual a 15 quilômetros. 15 quilômetros vai trazer para a gente a alternativa C de Corinthians. Vai, Corinthians! Certo, amiguinhos? Tá vendo um exercício? Depois que você enxerga que isso é uma ponte de Winston, fica até mais fácil de fazer, né? Só multiplicar cruzado. Eu poderia ter desenhado esse circuitinho usando o de fio também, tá, pessoal? Pensa assim, ó. Só para você entender. Vamos supor que é A e B, né? Ó, de A até B. Então eu vou 30 e volto 30. Esse fio inteiro seria 60 quilômetros.
Onde interrompeu? Numa distância D. Esse pedaço seria quanto? 60 menos D. Deu para entender meu raciocínio? Se eu faço desse jeito, ó, aí o R1 vezes 60 menos D, desculpa, só que nesse caso seria o contrário, né? Esse seria o D e esse seria o 60 menos D. Só para ficar coerente, ó, R1 vezes D, R2 vezes 60 menos D, que seria essa situação também, daria certo do mesmo jeito. Beleza? Vejo você na próxima aula e aí a gente tenta fazer um videozinho com alguns exercícios sobre este assunto. Um abraço para vocês e até mais. Tchau!